primeiro princípio é: Deus se interessa com todos os que creem, por todos os que creem, né? Deus, ele se interessa por todos aqueles que creem, todos, né? E antes de eu ministrar esse princípio, eu queria dar um aviso aos irmãos, muito importante, muito importante. Você sabe aqueles pedidos assim, que é um pedido, mas é meio que uma ordem? Você já viu isso? Já muito, né? Então, esse é o pedido que eu vou fazer a vocês. É um pedido, mas ele é meio que uma ordem, né? Vocês precisam, se vocês querem entender bem a palavra, vocês querem ser instruídos na palavra, a Bíblia diz o seguinte, ó: conhecereis a verdade vos libertará. Entendeu? Então, se você não conhece a Bíblia, você não se libertou ainda. Você não está liberto, né? Por quê? Significa que você está possesso? Não, eu não estou falando desse tipo de coisa, de libertação. Estou falando de possessão. Falando, você não foi liberta dos enganos, entendeu? A sua mente está cheia de enganos, entendeu? E a Bíblia é clara: conhecereis a verdade vos libertará. Só a verdade, só o entendimento correto dessas escrituras, né, vai fazer com que os enganos na nossa mente, as mentiras, o diabo vai ter poder na nossa mente. Ele não vai ter poder na nossa mente se nós conhecermos bem a palavra, né? Você sabe, o diabo usa bem a palavra. Ele fez isso com Jesus no deserto. Ele chegou: olha, se tu for o Cristo mesmo, faz essas pedras transformar em pão. Tá escrito, né, que o Cristo, ele pode fazer milagre, pode transformar. Mas também está escrito, quer dizer, o diabo usou a verdade, mas ele usou só a parte da verdade que lhe interessava. E os falsos profetas, eles são assim. Eles normalmente não usam mentiras, eles usam verdades e distorcem aquelas verdades, ou então eles usam parte da verdade. É comum as pessoas chegarem para mim: pastor, mas o senhor não acredita nisso que eu estou falando aqui? Eu falei: sim, oxa, acredito, isso que você acabou de falar é a verdade. Mas não é toda a verdade, é só uma parte da verdade. Tem que ler o resto da verdade para chegar a uma conclusão, né? Então, o pedido, que é mais ordem do que pedido, vocês têm que ler o livro de Ruth em casa. E como deveria ser lido isso? Se você quiser ler ele todo num dia, ele é pequenininho, tem 4 capítulos, mas não precisa ler ele todo. Faça o seguinte: leia um capítulo por dia. Leia um capítulo por dia, em 4 dias você vai ler o livro, que ele só tem 4 capítulos. Aí quando você terminar, você lê ele de novo. Entendeu? Então a série de mensagens aqui vai demorar 1 mês e pouco, né? Então você vai passar 1 mês, você vai ler o livro de Ruth ali umas 4 vezes, 7 vezes 4, 28, 30, você vai ler umas 8 ou 10 vezes o livro. Mas eu chamo isso também de estudar. Porque uma coisa é ler. Quando você pega o livro e lê, você leu só. Entendeu? Só que ler, irmãos, ele vai falar que não adianta nada, mas não, aí já não está certo. Mas eu não sei se adianta muita coisa, só ler. Nós precisamos estudar. Entendeu? Então, por isso que eu acho que muitas vezes a gente nem precisa ler textos muito grandes, porque se você for ler muito, você acaba só lendo. Então você tem que ler pouquinho por dia para poder estudar, ler várias vezes. Entendeu? Então você não precisa ler várias vezes no mesmo dia. Então, mas você lê um capítulo por dia. Em 4 dias você já terminou, aí você começa de novo, você vai passar a série de mensagens toda aqui, sempre lendo um capítulo por dia. Aí eu tenho certeza para você, que a palavra vai abrir a sua mente, vai abrir o seu entendimento. Entendeu? Então, vamos lá. Primeiro eu quero dar Deus se interessa com todos os que creem, né? Com todos. Não tem grande, nem pequeno, nem branco, nem preto, nem japonês, né? Deus se interessa com todos. Deus se importa com todos aqueles que creem, né? E primeiro eu queria dar aqui uma uma explanação aqui do livro de Ruth, um resumo bem rápido aqui para você entender o livro de Ruth. Um resumo do livro em 2 minutos, deve ser em 1 minuto, deve ser bem rápido mesmo, né? Então, para a gente entender. Ruth, esse livro de Ruth,
ele destaca dois personagens, né? A sogra e a nora, Noemi e Ruth, né? Mas tem outros personagens também que são bastante citados aqui. O marido de Noemi, né? Então, Elimeleque, então era o nome do marido dessa Noemi. E ela tinha dois filhos, eles tinham dois filhos, né? Malom e Quilion. Então, esse casal, né, uma família, né? Um homem, uma mulher e dois filhos. E eles moravam em Belém. Eles moravam em Belém. Belém de Judá. Israel. É o povo de Deus. Mas aí o que é que aconteceu? Acontece uma crise financeira em Israel. Né? E você sabe que a Bíblia, né, acho que 90% das vezes que fala de pão, acho que melhor, 99%, está se referindo a finanças, está se referindo a dinheiro. Né? Está muitas vezes se referindo só a alimento. Né? Está se referindo a dinheiro. Então, acabou o pão. Acabou o pão em Israel. Acabou o pão em Belém. Acabou o pão o quê? Acabou o emprego, acabou o dinheiro, acabou, né? A finança estava difícil. E aí o que é que acontece? Então, Elimeleque toma uma decisão, provavelmente, pelo que a gente estuda aqui, pelo que a gente conhece da Escritura, pelo que Israel tinha uma consciência plena dessa questão de que o homem era o cabeça, e como a Bíblia aqui não cita que Noemi, né, teve alguma participação nesse erro, então o erro provavelmente aqui foi só de Elimeleque, né? Ele tomou a decisão, né, de sair de Belém e ir para Moabe. E aí a mulher submissa teve que ir junto, os filhos também. Enfim, né, a família toda então vai para Moabe. Moabe, né, é um lugar, depois vou falar mais sobre isso, mas como agora eu estou resumindo aqui, é um lugar terrível. Moabe, terrível. Né? E essa família então decide sair de Israel para ir para Moabe. Né? Que coisa, né? Mas é interessante porque eles moravam em Belém. E a palavra Belém significa terra do pão. E aí a gente sai da terra do pão para ir numa outra terra distante, estranha, maligna, para ir em busca de pão. Você vê como que as coisas são, né? Então, eu vejo que né, hoje, nos dias de hoje, eu tenho visto muito isso. Né? Eu conheci isso muito na prática, na pele. Né? Eu nasci na roça, lá no Rio Grande do Sul. Embora a gente não saiu de um país para o outro, mas dá para ter uma noção. Quando é de um país para o outro, aí já é mais grave. Aí a decisão tem mais implicações. Prestem bem atenção para vocês entenderem. Não, procurem não se distrair. Então tem mais implicações. Mas, vamos dizer assim, eu conheci como se fosse uma miniatura, né? É um pouquinho, com um efeito um pouquinho menor, com implicações um pouquinho menores, mas é mais ou menos parecido. Então, lá no Rio Grande do Sul, na roça, não tinha pão, quer dizer, pão tinha muito, porque a gente plantava de tudo e tinha o que comer, mas pão no sentido, lá não se ganhava dinheiro. Entendeu? Então o povo sai de lá e vem para São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará, tal. Bom, aí o que é que acontece? Irmãos, muito sofrimento. Muito. Muito sofrimento. E alguns se deram bem e ficaram ricos. Mas será se foi bênção de Deus mesmo? Né? Será se foi bênção? Alguns pode até ter sido. Mas eu tenho um pouco de dúvida dessa bênção. Sabe por quê? Distante dos parentes, distante da mãe. Já vi dono de churrascaria podre de rico chorar de cair lágrima. De saudade da mãe, quando a mãe mandava uma carta, que na época não tinha e-mail, era carta. Entendeu? Será se isso é bênção mesmo? Esse é o primeiro ponto. Se a pessoa sai da sua terra e vai para um outro lugar, e consegue ficar rica, mesmo assim, eu não sei se isso é bênção. Né? Principalmente quando for de um país para o outro. Mas, né,
A questão não é só essa. A questão é que a minoria consegue vencer. Só que, para quem está na plateia, parece que todo mundo venceu. Entendeu? Por quê? Porque aqueles que estão no sofrimento, aqueles que estão na situação de Ruth, ninguém fica sabendo. Ninguém tinha notícia de Ruth. Melhor, de Noemi e de Ruth também. Ninguém tinha notícia dela. As notícias eram do rei Davi. As notícias eram do rei fulano de tal. Entendeu? Sabe? De uma sogra velha e desdentada, não sai notícia no jornal, não sai no e-mail, entendeu? Então ninguém fica sabendo. Lá no Rio Grande do Sul, sabe, as pessoas, aqueles 5% que vieram e se deram bem e ficaram ricos, eles voltavam de 6 em 6 meses, eles voltavam de ano em ano, eles desfilavam seus carrões, e aí davam a impressão que todo mundo que tinha saído de lá tinha ficado rico para cá. Só que era só 3, 5%, o resto sofreu, mas sofreu, mas sofreu, mas sofreu, e muitos deles fome. E alguns deles tiveram que voltar para lá, a roça. Estou falando de coisas que eu vi, que eu presenciei. Então eu quero dizer uma coisa para você. Pode ser que existam exceções, porque eu não posso afirmar, porque a Bíblia não tem nenhum lugar dizendo que é proibido, que é pecado você sair de um país para o outro. Pode ser que existam exceções, mas na maioria das vezes quem sai da sua terra e vai para outro lugar é porque fracassou na sua terra. Entendeu? E ele vai para sofrer, ele vai sofrer muito, e alguns, como eu disse, até vence, mas não sei se valeu a pena. Vence, mas é uma vitória até questionável. Então, o homem sai da casa da terra do pão, para ir, da casa do pão, para ir conseguir pão no outro lugar. Então o que eu quero dizer para vocês? Uma coisa simples, curta e grossa. A bênção não está em encontrar um lugar maravilhoso. A bênção não está em ser enviado para um país maravilhoso. A bênção não está em ir para um lugar onde se tem muito pão. A bênção não está em ir para um lugar onde as pessoas são maravilhosas. A bênção está em fazer o lugar que você está ser um lugar maravilhoso. Essa aqui é a verdadeira bênção. Porque essa família estava numa terra que era a terra do pão, que era a casa do pão. E eles foram para outros lugares. Sabe? Agora mesmo, uma pessoa muito conhecida minha, mas muito conhecida mesmo, então, inclusive eu falo com ela no Zap. Todo dia não, mas agora essa semana mesmo eu falei umas 2 vezes com ela no Zap. Entendeu? Uma pessoa que eu pastoreei. Entendeu? A pessoa está no exterior. E agora esses dias morreu uma pessoa da família, mas muito próxima. Entendeu? Mas muito próxima. Não vou falar quem é, quem não é, porque senão vão ouvir isso aqui, eles vão saber de quem eu estou falando. Né? Mas morreu uma pessoa muito próxima. Entendeu? E você acha que é bênção? Morrer uma pessoa muito próxima. E você está lá no outro país. E não poder vir no enterro, não poder ver a pessoa, não poder talvez ter tido uma despedida, ter falado com ela antes de morrer. Você acha que isso é bênção mesmo? Você acha que isso é bênção? Então eu quero dizer para você, pode ser até que existam exceções. Ficar longe dos filhos, muitas vezes. Em alguns casos até longe do cônjuge. Entendeu? Muitos casos longe dos netos. Sabe? Longe dos pais, longe dos avós. Irmãos, isto não é bênção. Isso pode ser um escape, isso pode ser um plano B. Pastor, a minha vida foi de derrota total e eu tenho que tentar alguma coisa, mas não sair daqui dizendo que isso vai ser bênção. Que foi Deus que mandou, porque isso não foi Deus. Não foi Deus. Não. Bom, esta família então vai para essa terra. Terra de Moabe. E ali, os 2 filhos se casam. É então que começa o coração da história. Né? A tal de Ruth, uma das noras. Ruth e Orfa são as 2 noras, mas Ruth
é o personagem aqui principal. Mas aí, esse homem morre. Você viu? Morre. Saiu da terra dele, foi para uma terra distante, só desgraça. Só desgraça. Só desgraça. Irmãos, eu saí de Ubatuba, fui para Guará, vim para cá, não me arrependo. Creio que Deus tinha um propósito, que Deus está no controle. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Só, quando eu mudei de Ubatuba para Guará, perdi 30% do meu patrimônio. Não. Ainda tenho alguma coisa lá, mas vendi 80% do patrimônio que eu tinha lá, eu vendi para comprar cá. Primeiro, 10% você não diria que perdi. 10% dá para a igreja. Bom, não diria perdido, mas enfim, consumiu ali. Né? 6% é por causa da imobiliária, já foi 16%. Você entendeu? E para você vender, se você quer vender, na hora de vender as coisas, você sempre tem que vender uns 10, 15% mais barato, senão você não vende, porque tem outro vendendo ali. Então, aí para começar, 30% do meu patrimônio foi embora. Entendeu? Então, quem é bem sucedido no lugar, irmão, não sai. Quem quer sair, se mudar, e tem esse desejo de mudar, são pessoas que são derrotadas no lugar e querem então ir para lá. Pastor, o senhor não está exagerando? Não. Não, eu quero dizer que há exceções, pode ser, né? Eu não posso afirmar porque eu não tenho um texto aqui que me dê essa afirmação. Mas eu creio que na maioria das vezes é assim mesmo. Entendeu? Você vai para um país distante, deixa seus familiares, né? Vai para um país que normalmente se é tratado como gente de terceira categoria, porque é assim na Europa, Estados Unidos, principalmente Europa. Estados Unidos ultimamente não é mais tanto, né? Mas a Europa ainda é até hoje, né? Então você vai para um lugar que você é tratado como gente de terceira categoria, entendeu? Então, na maioria das vezes, eu creio que sim, é uma derrota. Foi o que aconteceu com esse homem aqui, né? E ali, né? Morreu então esse homem lá, e os dois filhos se casaram lá, morreu os dois filhos também. Olha que desgraça na vida da família. E ficou só a sogra, velha, pobre, desiludida, né? Com as duas noras. Foi só o que sobrou. E ela tinha ido para lá próspera. Ela não foi para lá porque estava passando fome em Belém. Não. A Bíblia diz que ela foi ditosa, ela foi próspera. Essa família foi para Moabe para ganhar mais, porque eles já eram bem, eles estavam prósperos. Eles foram por ambição, para ganhar mais. Entendeu? E aí, então, acontece essa desgraça toda, e fica só, morre o homem, morre os dois filhos, e fica, então, a sogra com as duas noras. Né? E as duas noras, elas eram moabitas. Os filhos, a família saiu de Belém, de Judá, foram para Moabe, e os filhos se casaram então com duas moças moabitas. Entendeu? Então, esse povo era um povo inimigo de Deus. Depois, mais à frente, eu vou dar mais detalhes sobre esse povo. Mas era um povo que era inimigo de Deus, era um povo terrível. Não. Mas desse povo terrível, os moabitas, sai Ruth. Sai Ruth e se converte. E Ruth converte. Mas Ruth não só converteu. Ruth não só converteu e veio com a sogra para Israel, para Belém, de Judá. Mas Ruth também veio para Belém para se cumprir o propósito de Deus em ser ela da linhagem de Jesus Cristo. Ruth é a mulher da linhagem de Jesus Cristo. Pois eu vou explicar isso. Ela faz parte da linhagem de Jesus Cristo. E tudo isto estava escrito. E tudo isto que aconteceu, na verdade, aconteceu para se cumprir o propósito de Deus. Para se cumprir um propósito de Deus. Né? Então, se Deus se importa com a história de Ruth,
Se Deus é capaz de ir lá em Moabe, lugar terrível, né? Adoradores de Moloque, uma nação que sacrificava crianças. Se Deus é capaz de ir lá em Moabe e trazer Ruth para um grande propósito, para que participasse da linhagem de Jesus, você acha que Deus não pode salvar você? Ele não pode ir até você? Ele não pode ir até aquele familiar seu que parece um endemoniado? Você acha que Deus não pode salvar? Ruth era nada, vírgula, nada, vezes nada. Ruth era ninguém, mas Deus se importa com todos aqueles que creem, que honram o nome dEle. Se importa com todos aqueles que creem e honram o nome dEle. Segundo princípio. Nem todos podem ser igual. Nem todos podem ser o grande rei Davi. Mas todos nós podemos ser Ruth. Nem todos nós podemos ser rei. Né? Mas todos nós podemos ser fiéis. Fiéis. A minoria pode ser rei como Davi. E ninguém pode ser grande rei como ele, porque a Bíblia diz que igual a ele nunca teve. Mas todos podem ser fiéis como Ruth. E Deus se importa tanto com o grande rei Davi, como com Ruth. E Deus, assim como Ele quis contar a história do rei Davi, Ele também quis contar a história de Ruth. Né? Você sabe, rei de Israel só tinha um. Teve vários sucessivamente, né? Mas ao mesmo tempo só um. Né? E quantos milhões de pessoas tinha Israel? É mais ou menos aqui, se olha para a igreja, o pastor só tem um, mas tem bastante ovelha. Né? Então o rei só tem um. Por isso eu digo o seguinte: ser o rei Davi é difícil. Né? Nem todos podem ser o rei Davi. Não dá para iludir aquelas criançadinhas, sabe? Tem 100 crianças batendo bola, um gordinho, um magrinho, um mais fortinho, um leva jeito, outro todo desengonçado. Tem 100 crianças lá batendo bola, você pode ser o Neymar. É verdade isso? É isso que ensinam nas escolinhas de futebol. É isso que ensinam nas escolinhas, que todos, se quiserem, pode ser o Neymar. Mentira do capeta! Mentira! Talvez todos podem ser o Birubiru. Sabe o Birubiru? Quem não entende futebol não vai entender, né? O Birubiru era o cara mais ruim. Ele ficou conhecido, jogou no Corinthians. Ele ficou conhecido como o cara mais grosso, mais ruim de futebol de toda a história. Ele ficou conhecido como o cara mais perna de pau de toda a história. Mas o cara era dedicado, era gente boa e o cara era raçudo, ele dava o sangue. Mas era ruim. Ficou conhecido como o pior de toda a história. Entendeu? Mas o bicho era raçudo. Então você pode lutar. Sabe, você pode ser gente boa. Isso você pode, depende de você. Agora, ser bom igual o Neymar, o Messi, ter aquela habilidade, não depende de você, irmão. Sabe, não depende de você. Isso não depende de nós. Não, nem todos podem ser o que quer. Nós podemos ser o que Deus quer. Isso sim. Nós podemos ser o que Deus quer. Né? Isso sim. Então, nem todos podem ser Davi, mas todos nós podemos ser Ruth. Irmãos, ser fiel quando ninguém está vendo. Ruth seguia uma sogra velha, né? Desiludida, desanimada e amargurada. Porque quando ela chegou em Israel, falaram, mas essa daí não é Noemi, que saiu daqui ditosa, sabe essa palavra ditosa? Saiu com a fortuna, saiu por cima, entendeu? Então, essa daí não é Noemi, ela falou, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara. Porque Mara significa amarga, amargura, porque Deus
né? Ela tinha perdido as esperanças, ela tinha perdido tudo. Ela tinha perdido tudo, mas não tinha perdido Deus. Mas Deus estava no caminho dela, né? Então, ser fiel quando ninguém está vendo, e Ruth continuou fiel a esta sogra. Por quê? Por que que Ruth continua fiel a esta sogra? Tudo bem, foi por amor à sogra, ela amou a sogra. Mas não foi só isso, isso é muito pouco para ser tão fiel assim. Ela entendeu o propósito de Deus, que Deus ia realizar alguma coisa na vida dela através daquela sogra. Então, para onde tu fores, eu irei, porque o teu Deus é o meu Deus. A ênfase dela ali foi: o teu Deus é o mesmo Deus, nós somos do mesmo Deus, então nós vamos para o mesmo lugar. A ênfase de Ruth é que ela entendeu o propósito. Ser fiel quando ninguém está vendo, acompanhando uma sogra velha, desanimada, que perdeu tudo. Ser fiel é difícil, né? Ser fiel diante dos holofotes, as pessoas fazem uma forcinha, né? Fazem uma forcinha. Mas ser fiel quando ninguém está vendo, como Ruth, essa é a verdadeira fidelidade, né? Então, irmãos, a fé para vencer gigantes, um dia ela vai passar. Porque a Bíblia diz que a fé, a esperança e o amor. Mas dos três o maior é o amor. 1 Coríntios 13:13. A fé, a esperança e o amor. Mas dos três o maior é o amor. Porque a esperança um dia não vai ter mais. Quando nós estiver no céu na glória não vai ter mais esperança. Quando nós estiver no céu na glória não vai precisar de fé mais. Mas o amor permanecerá para sempre. O maior deles é o amor. E esta Ruth, ela amou a sogra e amou o propósito de Deus. Ela amou o propósito de Deus. Ela entendeu o propósito de Deus. Irmãos, nós temos que procurar botar na nossa cachola que Deus tem um propósito nas nossas vidas. E se você não consegue entender exatamente qual é, se você conseguir entender qual é, melhor ainda, você vai ver mais feliz. Mas se você não entender exatamente qual é o propósito, procura seguir em frente e deixar nas mãos de Deus e confiar nele. E falar: Deus, não permitas que eu me desvie do teu propósito. Eu quero servir a ti, eu quero fazer a tua vontade. O objetivo pelo qual o Senhor me fez, o Senhor me trouxe a esse mundo, o propósito, a missão pela qual eu nasci, e ela deve ser cumprida na minha vida. É isso que nós temos que desejar. Foi isso que manteve Ruth. Ruth abandonou tudo. Pai, mãe, abandonou sua terra, abandonou seus costumes, abandonou suas tradições, abandonou tudo para ir para uma terra distante, para uma outra terra. Lembra que eu falei que até há exceções? Mas ali ela não foi porque ela estava insatisfeita, que ela não foi para ganhar dinheiro, ela foi por causa do propósito. Nesse caso eu não tenho dúvida que você pode ir para muitos lugares. Eu não tenho dúvida, né, que você pode ir para outros países. Eu não tenho dúvida de que tem pessoas que saíram daqui, estão em outro país, missionário lá na África, né? Missionário na África. Eu não tenho dúvida que foi Deus que levou. Mas é a minoria, irmãos. A maioria devia ter ficado pregando aqui, que está cheio de gente aqui precisando se converter. A maioria, entendeu? Quer se mostrar que é algo maior, mas eu não nasci para ficar aqui no meu bairro, eu sou grande, Deus já falou, já profetizaram para mim que eu sou especial. A maioria é isso que os leva para o exterior, que os leva para outro lugar. É a maioria. Agora, tem pessoas, né? Ontem eu falei com uma irmãzinha lá da África, né? E ela andou bastante tempo comigo, né? Fez parte da minha igreja. E pelo tanto que eu conheço dela, se ela estiver me ouvindo, né? É a Julinha. Então, Julinha, se você
ouvir, com certeza, talvez ela não vá ouvir, mas com certeza muita gente que conhece, ela vai ouvir, vai acabar falando para ela. Estiver me ouvindo, eu boto fé no seu ministério. Eu acredito porque eu andei e eu vi, a menina é fiel, a menina é gente boa, a menina é firme, a menina é ponta firme. E eu acredito no ministério, eu acredito que Deus está usando ela lá como instrumento. Mas isso eu creio que são exceções, né? E olha, eu acredito e eu não só acredito, como desejo o bem para ela, viu, Julinha? Se você me ouvir, um grande abraço para você, né? Que Deus abençoe você e te dê graça, você possa produzir muitos frutos aí. Então eu não estou dizendo que não é possível, não estou dizendo que a gente não deva fazer missões, que ninguém deve pregar em outro lugar, não estou dizendo isso, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que na maioria das vezes é tudo ambição, é orgulho, é soberba, entendeu? Tem muita gente para pregar aqui no Brasil, tem pouco crente aqui no Brasil. Crente nascido de novo, cristão de verdade aqui, tem muito pouco, sabe? Moçambique deve ter mais, Angola deve ter mais do que aqui, a China deve ter mais do que aqui. Ah, pastor, a China? Eu vi dizer que tinha 2% de crente lá, tinha, mas está chegando quase a 5%, e lá desses 5%, eles são crente mesmo, porque sabe por quê? Porque lá eles são crente é perseguido e morto. Então quem se declara crente lá é porque é mesmo, não é igual aqui no Brasil não. Tá certo? Então, irmãos, ser um grande rei, ser Davi, nem todos conseguem e nem é a vontade de Deus, porque eles não precisam de um monte de Davi, eles só precisavam de um, né? Mas Deus quer ver um monte de Ruth por aí. Milhões e milhões e milhões e milhões. Porque eu me identifico com Ruth, com a história de Ruth. É a história de todos nós. É a história de todos nós. Né? E o terceiro princípio. Tribulações pode ser o caminho para o propósito de Deus. Muitas vezes as tribulações podem ser a estrada, o caminho que nos leva ao propósito de Deus. Irmãos, Davi ficou fugindo de Saul, Saul perseguindo ele, mas aquilo ali era o treinamento, ele estava sendo treinado para ser rei. José do Egito foi perseguido pelos seus irmãos, foi lançado na cova, no poço, melhor dizendo, foi caluniado na casa de Potifar, ficou preso por vários anos na masmorra. Mas aquilo ali era o caminho para o governo do Egito. Aquilo ali estava sendo preparado, aquilo ali era a estrada. Muitas vezes, o propósito de Deus tem um percurso a ser seguido, tem um caminho, tem uma estrada a ser seguida. E nessa estrada tem muito espinho, tem pedras, tem tribulações, tem lutas. E Jesus então? Propósito de Jesus. Jesus sabia muito bem qual era o propósito de Deus na vida dele. No jardim do Getsêmani, sabe o que ele falou? Ele falou, que direi eu agora? Sabe aquela pergunta que já é pergunta e resposta ao mesmo tempo? Que direi eu agora? Senhor, salva-me dessa hora? Mas como? Se foi para isso que eu nasci. Ele falou isso no jardim do Getsemane. Mas como? Vou pedir para Deus me salvar? Mas o pai me salvar? Mas como? Foi para isso que eu nasci. Senhor, que direi agora? Salve-me desta hora? Mas foi para isso que eu nasci. Ele sabia muito bem qual era o propósito. Então, a estrada que Jesus teve que percorrer, o caminho que Jesus teve que percorrer, o percurso que Jesus teve que fazer para atingir o propósito, foi de sofrimento, de dor, de vergonha, de tribulação, de angústia, de sofrimento, e muitas vezes, e assim foi a vida de Paulo, de José do Egito, de Moisés, irmãos. Moisés, o caminho, a estrada que Moisés teve que percorrer para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dele. 40 anos sendo treinado no deserto para poder ser o instrumento de Deus, para ser enviado por Deus ao Egito, para tirar o povo do Egito. 40 anos no deserto sendo treinado. 40 anos. Né? O propósito de Deus na vida de Noemi
A Bíblia não fala claramente numa frase só, mas se a gente ler o contexto, não tem como a gente não chegar a esta conclusão. O propósito de Deus na vida de Noemi era sair de Israel, sair de Belém, ir a Moabe para trazer Ruth, porque de Ruth viria o Salvador. Ruth faria parte da linhagem de Jesus Cristo. Ah, mas então Elimeleque não tomou a decisão errada. Ele tomou a decisão certa. Então ele deve ter entendido. Não. Ele tomou a decisão errada. Ele saiu de lá da terra do pão, porque lá não tinha pão. Ele saiu por causa do pão. Ele não saiu por causa do propósito. Então, o fato de Deus ter usado a decisão errada de Elimeleque para cumprir o propósito, não significa que Elimeleque não vá prestar conta pela sua decisão errada. Deus está no controle de tudo, Ele sabe o que faz, Ele transforma a bênção em maldição, mas isso não isenta o nosso pecado. Nós somos responsáveis pelo nosso pecado, ainda que Deus transforme aquilo em bênção. A mocinha vai lá e fica grávida, 16 anos, 18, 20. Não tem marido, antes de casar. Aquele filho, Deus pode transformar ele numa bênção, e ser uma bênção na vida dela, e ser o filho que vai amar e cuidar dela na sua velhice, e pode ser uma bênção. Mas isso isenta o pecado dela, que ela cometeu em engravidar lá, se prostituir antes do casamento, isenta? Não, ela vai prestar conta. O fato de Deus transformar a maldição em bênção, não significa que você não vai ter que prestar conta do seu erro. Né? Então, o propósito na vida de Noemi era levar Ruth para Belém, para que o propósito de Deus se cumprisse. Então Noemi foi para Belém, perdeu tudo em Noemi, mas mal sabia ela que o propósito de Deus estava sendo cumprido, o objetivo que ela foi para lá ainda estava vivo. Morreu o marido, morreu o filho, morreu o outro, mas o propósito de Deus ainda estava vivo, que era trazer Noemi para Belém. Perdão, trazer Ruth para Belém. Noemi perdeu tudo. Ruth 1:12. Tornai filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para te dar marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda esta noite tivesse marido e houvesse filhos. Sou velha demais, não tenho nada para oferecer. Vou resumir aqui, embora naquela época não vai dar tempo para explicar esse detalhe aqui, mas tinha a lei do levirato, que a pessoa, quando morria, a pessoa casava, uma mulher, morria a mulher, morria o homem, aí a mulher casava com o irmão. O homem e o filho mais velho era colocado no nome daquele que morreu, para não perder o seu nome não ser extinto. Teria que explicar isso melhor, mas isso não daria tempo. Então, aqui, ó. Então, ela, enfim, resumindo aqui, Noemi fala, mas vocês querem me seguir, eu não tenho nada mais para oferecer. Você não pode mais vir comigo. Ruth 4,15 diz assim, ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te é. Aqui já está falando do filho de Ruth, está profetizando, está falando sobre o filho de Ruth, né? E vai ser o consolador da avó aqui, da Noemi. Então, consolador na tua velhice, pois tua nora, que te ama, ai meu Deus. Eu tenho por mim que essa Ruth, lá no reino dos céus, capaz que seja maior que Davi, Moisés, maior que todo mundo. Porque olha o que a palavra diz sobre Ruth. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz. Tudo bem, até aqui? Tudo bem. Mas aqui é tremendo. E ela te é melhor do que 7 filhos. Ela te é melhor do que 7 filhos, irmãos. Mas que moça é essa?
Mas que moça é essa que é melhor que 7 filhos? Que moça é essa que acompanha uma sogra desdentada e velha, caindo aos pedaços, com uma mochila nas costas? Mas que nora é essa que acompanha uma velha que provavelmente, falei desdentada, a Bíblia não diz isso, mas provavelmente, essas alturas, com certeza. Com certeza. É o perfil de uma velha que vive em Moabe, o perfil é esse, irmãos. Não. Você sabia que na Idade Média, a média de vida das pessoas era nas camadas pobres, não nas camadas ricas. Nas camadas pobres, houve um período na Idade Média, na Idade das Trevas, que a média de idade era 35 anos. É? Aí você fala, o sofrimento era muito. Não, o sofrimento é hoje. O sofrimento é viver sem. É que a gente sofre por amor. Quando a gente sofre por amor a Deus é bom. Né? Então, não, estou brincando, lá era mais sofrido. O negócio lá era feio. Então, irmãos, temos que descer para que outros possam subir. Prestou atenção? Noemi, essa sogra, ela tem que perder tudo, ela tem que ir para Moabe, ela tem que perder o respeito, ela tem que perder as suas esperanças, ela tem que perder o dinheiro, ela perde o marido, ela perde os filhos, mas ela faz alguém subir, ela traz Noemi para Israel, ela traz Ruth para Belém, a Ruth, ela traz lá, né, daquela terra estranha, né? Moabe, ela traz Ruth para vir para Belém, para casar com Boaz, que depois nós vamos chegar nesse ponto, para casar com Boaz, entendeu? Boaz é avô de Davi, né? É bisavô, é avô de Jessé. Avô de Jessé é bisavô de Davi, porque, né? Boaz casou com Ruth, e daí que veio a sequência até chegar a Davi, e depois de Davi até chegar a Jesus. Né? Então, alguém tem que descer para que outros possam subir. Né? Eu sei que uma vez eu vi um pastor, ele gostava de usar essa frase, que era uma frase de efeito, mas ficar usando toda hora como frase de efeito é meio ruim. Mas ela descreve, né, bem o que é. Quem vai ser o jumentinho para Jesus andar? Para Jesus fazer a entrada triunfal? Quem quer ser? Ninguém quer ser o jumentinho. As pessoas querem ser ali o braço direito de Jesus. Ninguém quer ser o jumentinho. Mas alguém tem que ser o jumento que vai carregar Jesus. Alguém tem que descer para que outros possam subir. O cristianismo é isso. Cristianismo não é a gente estar em posição de liderança. Cristianismo, entendeu? É a gente poder servir. O segredo do cristianismo é: eu vou dar a minha vida, eu vou me entregar, eu vou dar a minha vida, eu não vou viver para mim, eu vou viver para Deus. Não significa que você não vai tomar um sorvetinho gostoso na hora que você quer. Não significa isso. Você vai ter os momentos de lazer, mas isso não é a sua prioridade. Isso não é o que dá sentido à sua vida. É isso que eu estou querendo dizer. Não significa que você não vai fazer uma coisa que você gosta, comer uma picanha. Tudo bem, vai ter esses momentos de lazer. Vai ter esses momentos. Você vai ter momentos de aproveitar. Mas são momentos, isso não é o que dá sentido à sua vida. O sentido da sua vida o que dá sentido à sua vida é abrir mão da sua vida para servir a Jesus. A minha vida para servir a Jesus. Pastor, esse tipo de pregação a gente não ouve por aí. Você não ouve porque é difícil ver crente por aí. Por isso que você não ouve. Mas onde tiver um crente, ele vai pegar isso. Porque essa é a verdade. Irmãos, Ruth era descendente de Ló. Ruth era moabita e era descendente de Ló. Né? Ló, a origem dos moabitas, vem de Ló. E sabe como é que foi então, começou os moabitas? Através do incesto. As filhas de Ló fizeram sexo com Ló. Né? E daí então deu origem aos moabitas.
Resumindo, pior espécie de gente. Adoradores de Moloque sacrificavam crianças. Era uma prática normal sacrificar seres humanos e oferecer a Moloque, principalmente crianças. Esses eram os moabitas. Aí Deus vai lá e chama Ruth para vir, não só para se converter, mas para fazer parte da genealogia de Jesus. Então, se Ruth pôde se converter, aquele vizinho seu endemoniado, aquele encapetado, entendeu? Aquele parente seu possesso, endemoniado, terrível, pode se converter também. Pode, porque Ruth se converteu. Pode. Então Deus veio para todos. Não significa que Deus veio para todos no sentido que todos vão ser salvos, que Deus veio para todos. Não, não, não. Essa também é uma teologia fajuta que pregam por aí nas igrejas modernas. Que Jesus ama a todos. Não, não, não. Não, não. Deus não ama a todos, não. Não. Essa doutrina mais fajuta que existe nas igrejas modernas é que Deus ama a todos. Essa é a doutrina mais fajuta e mais antibíblica, e ela é tão clara na Bíblia, mas tão clara na Bíblia, que só não entende quem não quer. Se Deus morre por todos, e só a metade vai ser salvo, então Deus falhou. E Deus não falha. Deus não falha. Deus é perfeito. A Bíblia diz que o amor de Deus, o amor verdadeiro, o amor bíblico, ele não acaba. Presta atenção. Amor não acaba. Amor não acaba. Aí como é que ele vai mandar para o inferno alguém que ele ama? Já vi gente falando isso. Ele ama, mas mesmo assim ele vai mandar para o inferno. Nunca vi nada tão absurdo. Aí é forçar a barra, né? Aí é não querer entender. Aí é ser teimoso demais. Né? A pessoa está queimando no inferno lá e Jesus, eu amo eles, que amor que eu sinto por ele. Irmãos, a Bíblia diz que no dia do julgamento, aqueles que se arrependeram, o amor de Deus vai se manifestar. E aqueles que não se arrependeram, a ira de Deus também vai se manifestar do mesmo tamanho. Deus não pode amar até hoje, deixar de amar hoje e agora manifestar a ira. Aqueles que a ira vai ser manifestada, ela já vinha desde antes, a ira já está preparada, o cálice já está preparado. Ela só vai se manifestar no dia do juízo, mas o cálice já está enchendo, a Bíblia diz. Então, esses moabitas eram inimigos de Israel, mas Deus escolhe Ruth para se converter, para vir para Israel, e Deus escolhe Noemi para ser enviada a Moabe para trazer Ruth, para fazer parte da genealogia de Jesus. Então, irmão, se você conhece um bandido que já violentou 40 meninas, mais 40 meninos, e já degolou mais umas 20 pessoas, quero lhe informar, ele ainda pode se converter. Ele ainda pode se converter. Então, nesse sentido, nós não devemos julgar ninguém. Achar, não, esse aí não tem mais salvação para esse daí. Nesse sentido, nós não devemos julgar. Nesse sentido. Esse é o juízo final. O juízo final só pertence a Deus. Agora, essa conversinha que a gente não pode julgar ninguém, isso aí é coisa de crente fajuto, que quer continuar no pecado sem ser incomodado. Se eu não pudesse julgar nada, então, como é que a gente ia discutir a Bíblia? Como é que a gente ia pregar? Como é que eu ia sair de uma igreja e ir para outra porque eu vi que estava errado? Como é que eu ia sair da outra e ir para outra vendo que estava errado? Como é que eu ia fazer? Não. Se Lutero não tivesse julgado ninguém, como é que faria? A reforma não teria vindo, nós ia tudo para o inferno. Graças a Deus nós estamos aqui, conhecemos a palavra hoje porque teve um homem macho, chamado Lutero, que falou, não aceito isso aqui, eu me rebelo, eu protesto. Essa semana mesmo eu vi uma frase lá, não me lembro qual foi, um grande homem de Deus, esqueci o nome dele. Agora, me deu branco aqui, esqueci o nome dele, mas um grande homem de Deus. Ele falou assim, olha, siga os seus pastores, obedeçam,
Confie neles. Somente enquanto ele estiver pregando a verdade bíblica. A hora que eles pararem de pregar a verdade bíblica, não confie mais. A hora que ele estiver pregando mentiras, a hora que ele estiver pregando mensagens que não são bíblicas, não confie mais. Não obedeçam mais. Sexto, para encerrar. Nem sempre o sofrimento é punição de Deus, mas para o bem do propósito. Nem sempre o sofrimento é punição de Deus. Lógico que, num certo sentido, tudo é por causa do pecado. Né? Tudo. É lógico que Ruth, tanto a sogra quanto a nora aqui, elas estavam sofrendo por causa do pecado, lógico. Mas por causa do pecado é Adão. Né? Mas a Bíblia não cita aqui um pecado nem da sogra e nem da nora aqui. E pelo contrário, tudo que diz aqui dá indícios aqui, demonstra claramente, não tem como a gente não interpretar assim, não tem como a gente entender diferente. Tanto a sogra quanto a nora aqui não tinha nenhum pecado específico para o sofrimento. O sofrimento foi por causa do propósito. Foi por causa do propósito. Assim como José do Egito não tinha, a Bíblia não cita nenhum pecado específico. Mas todo o sofrimento dele foi por causa do propósito que Deus tinha para levantar ele como governador do Egito. Então nem todo o sofrimento é punição de Deus. Né? Na maioria das vezes o sofrimento é punição de Deus. Você está plantando o que você colheu, é o juiz de Deus, ou então você está colhendo o que você plantou. Mas aqui neste caso era em função do propósito. Não é nem uma punição, nem na vida da sogra, nem na vida da... É por causa do propósito. Olha, Ruth 4, 21 e 22. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed, e Obed gerou Jessé. Esse Boaz aqui que casou com a Ruth. Entendeu? Esse Boaz casou com a Ruth. Então Ruth, Boaz gerou Obed. Então quem gerou Obed aqui foi Boaz e Ruth. Né? E Obed gerou Jessé. Então Ruth é avó de Jessé, bisavó de Davi. Né? Então todo esse sofrimento foi por causa do propósito. Porque a Bíblia diz que tudo isso foi para se cumprir o que já estava escrito. Que Ruth tinha que fazer parte da genealogia. Ah, por que que tinha? Por que que Deus não escolheu outra? Ah, irmão, aí está brincando, está de brinquedos comigo, né? Aí eu não sei, irmão. Aí como é que eu vou saber por que que tinha que ser Ruth? O que nós sabemos é que a palavra de Deus é essa, tinha que ser Ruth, a vontade de Deus é que fosse Ruth, e Deus enviou Noemi para que ela fosse para Israel. Tá certo? Então, irmão, nada é por acaso. Nada é por acaso. Você já ouviu eu falar aqui centenas de vezes que neste mundo, a princípio, o que mais tem é azar. Continuo afirmando isso. A princípio, o que mais tem é azar nesse mundo. O cara nascer, uma perna só, feio, entendeu? Fala que não é azar. Mas a questão é o seguinte, Deus pode ter um propósito nisso. Deus pode ter um propósito. Nós não viemos nesse mundo para ter sorte, nem para ser feliz. Irmãos, nós não viemos nesse mundo nem para ter sorte, nem para ser feliz, nem para ser abençoado, e nem para casar, e nem para isso, nem para aquilo. Nós viemos para um propósito maior, servir a Deus, cumprir uma missão. Casar, comer, assistir o Corinthians perder, isso tudo faz parte. Isso faz parte, a gente fica feliz. Entendeu? Isso faz parte, mas esse não é o propósito da nossa vida, pelo amor de Deus. O propósito da nossa vida, entendeu? É a missão que Deus tem para nós, que é maior, que na maioria das vezes nós nem sabemos qual é direito. Entendeu? Mas quando a gente consegue entender o propósito da nossa vida, nossa, a vida fica boa demais. Mas mesmo que você não entendeu qual que é o propósito, seja fiel, continue em frente. Irmãos, a sogra aqui,
Noemi não sabia exatamente qual era o propósito, não, porque ela voltou para Israel desiludida. Pô, nem me chame de Noemi mais, me chame de Mara, porque o Senhor acabou comigo. Então, ela não entendeu muito bem o propósito de Deus, que ela tinha ido para lá, que Deus tinha usado ela para ir para lá para trazer Ruth. Ela não entendeu muito bem, mas mesmo não entendendo muito bem, ela não desistiu de Deus. Mesmo estando, né, amargurada, mesmo estando, né, ela se manteve de pé. Entendeu? Só para encerrar aqui, irmãos, nada é por acaso. A princípio o que mais tem é azar. Mas depois, até o final da história, é que a história não acabou ainda. No final da história, Deus vai ajustando as coisas e Ele vai fazer justiça. No final, não vai existir azar. Entendeu? Por quê? Porque Deus tem propósitos maiores. Eu, quando tinha 20 e poucos anos, eu comprei um restaurantinho, só para encerrar, viu, irmãos? Lá em Aparecida. E aí, tinha 10 mesinhas, me servia lá prato feito e refeição. Eu fiquei lá, eu acho que um ano, sei lá, não me lembro direito, um ano e meio, com esse restaurante. Mas aí não deu muito certo. Eu tive que vender ele lá. Vendi esse restaurantinho. E não deu muito certo. Mas também, né, eu tinha 20 e poucos anos, eu tinha vindo lá da roça, entendeu? Sabe, o primeiro dia que eu comprei o restaurante, o cara falou contador, eu falei, que é isso? Você já foi no contador? Eu falei, não, é de comer esse negócio? Entendeu? Eu não sabia nem o que era um contador, eu não estou falando, não é piada não, eu não sabia nem o que era um contador. Eu tinha comprado um restaurante. Só misericórdia de Deus, né? Então, mas não deu muito certo. Mas só que aí foi uma aula para mim. Eu fui aprendendo, fui pegando prática. Tomei um prejuízozinho ali, mas fui pegando prática. Mas eu sei que eu fiquei meio triste com esse negócio que não tinha dado certo o restaurantinho, né? Vendi. E botei minhas coisas tudo na mala. E peguei, e entrei no ônibus. E depois que eu estava dentro do ônibus, eu perguntei para a mocinha, por um acaso, mocinha, você sabe para onde vai esse ônibus? Ela olhou para minha cara assim. Falei, é que eu entrei assim e eu não sei para onde vai. É sério. Tá indo para Taubaté, moço. Taubaté tá bom. Tá bom, Taubaté tá bom. Obrigado, moço. Para Taubaté. Taubaté, mas será que é Taubaté que Deus quer me levar? Né? Eu não era crente coisa nenhuma, mas eu, sei lá, estava desiludido, entendeu? Quando você está desiludido, entendeu? Estava desiludido, estava muito triste. Aí cheguei lá em Taubaté, desci na rodoviária. Falei, mas o que eu vou fazer aqui? Aí foi na pastelaria lá, dá um pastel, um suco laranja. Eu nunca esqueço disso. Dá um pastel, um suco laranja. Pastel, um suco laranja. Meu pastel, suco laranja. Aí olhei lá os guichê, avistei o guichê lá que vende passagem, sabe? Ubatuba. Falei, Ubatuba? Mas eu tive nesse lugar aí uma vez, tinha um monte de restaurante na beira da praia lá, vamos serviço de garçom lá. Vou para lá. Fui lá, comprei uma passagem para Ubatuba, fui para Ubatuba. Né? Chegando lá em Ubatuba, falei, vou entrar nesse, eu vi uma senhora lá no caixa, falei, deve ser a dona. Vou entrar nesse restaurante aí, vou pedir serviço. Botei o pé no degrau. Eu nunca ouvi vozes, irmão, mas aquele dia foi quase como se tivesse uma voz. Falei, esse restaurante um dia vai ser meu, vai ser seu. Era um dos mais bonitos que tinha lá, em Ubatuba. Né? 1 ano depois eu comprei o restaurante. Entendeu? Então, né? Louvado seja Deus. Eu não era crente ainda, mas Deus já era Deus. Né? Eu não era crente ainda, mas Deus já era Deus. Eu não conhecia Deus ainda, mas Ele já me conhecia. Né? Ruth estava lá no meio daqueles, né, endemoniados lá, que oferecia crianças a uma divindade lá, Moloque. Né? Estava lá, aquele povo que era inimigo de Israel. Ruth estava lá no meio. Ela não conhecia nem Noemi e nem a Deus, mas Deus já conhecia ela. Entendeu? Então aquela pessoa lá da sua família, seu vizinho, colega de escola, que é um endemoniado, que não quer Deus, que é ruim de conversa, ele pode não conhecer a Deus, mas Deus já conhece ele. Deus já conhece ele. Entendeu? E a nossa obrigação não é fazer as pessoas converter. A nossa obrigação é pregar a palavra. Entendeu? A gente tem que fazer a nossa obrigação, que é pregar a palavra. A nossa obrigação é ser fiel. Entendeu? Nós não temos, Deus não pede que todos nós sejamos Davi. Mas Ele pede que todos nós sejamos fiéis.
Ele não deseja que nós sejamos guerreiros como Davi. Deus não tem plano que a gente seja guerreiro igual a Davi. Mas Ele tem planos que sejamos fiéis igual a Ruth. Vamos ficar de pé.